Agora a questão é a seguinte: em meio a toda essa polêmica, a Polícia Militar de São Paulo atualizou suas diretrizes sobre o uso de câmeras corporais e determinou que o equipamento deve ser ligado em todas as ocorrências e abordagens. Lembrando, começou a ocorrência, liga. Começou a abordagem, liga. Não tem ocorrência nem abordagem, não liga. Então, no entanto, ao contrário do sistema anterior, que gravava continuamente, agora as câmeras só gravarão quando ativadas pelo policial ou remotamente pelo comando. Além disso, o período de armazenamento das gravações foi reduzido para 30 dias, com possibilidade de extensão para 1 ano em situações específicas. O governo estadual defende a medida como uma adequação às diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, visando também a possibilidade de financiamento federal para o programa. Diego Tavares, aí sim, o governo voluntariamente está fazendo uma readequação. Você é contra ou a favor o uso de câmeras corporais e em que condições você seria a favor? Professor Capês, como eu venho dizendo ao longo dos últimos programas aqui, na atual conjuntura da Polícia Militar, eu sou totalmente contra a implementação do uso de câmeras. A Polícia Militar tem necessidades muito maiores do que equipar um homem da polícia com uma câmera na sua farda. E só para que nossa audiência saiba, cada câmera na farda custa cerca de R$10 mil. E eu me pergunto se essa é a melhor forma de você gastar R$10 mil em um indivíduo da tropa, sendo que essa mesma Polícia Militar tem um déficit de mais de 15 mil homens. Para você que está em casa aí, que nunca entrou num batalhão da Polícia Militar, vá até o batalhão que é perto da sua casa, dá uma olhadinha nas paredes, na estrutura. Olha só qual que é a estrutura que é conferida aos nossos heróis da Polícia Militar para combater o crime organizado, que tem hoje em seu poder o que tem de melhor e de mais avançado em termos de armamento. O policial que sobe um morro hoje com uma pistola na cintura para encarar um criminoso de fuzil, que quando coloca a sua viatura, que nem sempre é a melhor viatura, na porta de uma favela, é recebido a tiros. Então hoje, pensar na nossa polícia de hoje, câmera é uma perfumaria. Nós precisaríamos resolver todos esses problemas estruturais da polícia, dar um melhor salário para o policial. O salário do policial é extremamente defasado e faz com que, inclusive, muitos policiais tenham que viver, tenham que morar, esconder a sua condição de policial porque mora em área de domínio do tráfico de drogas. Tem que deixar a farda no batalhão e nem contar para os seus vizinhos que é policial militar. Então, diante de tantos problemas, diante de uma estrutura tão precária, de um verdadeiro sucateamento da Polícia Militar, eu não posso ser a favor de uma política que é uma verdadeira perfumaria. Você acha que a Câmara é uma desconfiança com relação ao policial? Além de tudo isso, temos esse movimento, evidentemente, de desconfiança da polícia, da palavra do policial, que é reafirmada também pela jurisprudência dos tribunais superiores, que já determinaram que não pode haver condenação baseada só na palavra do policial, que já determinaram que o policial não pode abordar um suspeito simplesmente porque a pessoa aparenta estar nervosa. Então nós temos sim um movimento de sucateamento da polícia aliado a um segundo movimento de desprestígio da palavra do policial. Eu repito, política de câmeras é uma forma da gente tirar do policial a presunção de veracidade das alegações que todo funcionário público tem. Juiz, promotor, delegado, político, todos têm, menos o policial. Por isso eu me coloco contra as câmeras e lamento que o governador Tarcísio, o secretário Derrite, tenham cedido a um discurso que não passa de histeria, que não tem nenhum embasamento científico, nenhum estudo, salvo um estudo feito aí, que é muito contestável, que tem diversos problemas a respeito de suas variáveis, tenham cedido a essa gritaria de uma militância que, ao invés de prestigiar a polícia, quer colocar esse tipo de perfumaria na frente. O Diego Tavares foi muito enfático, só que enquanto ele falava, o Luiz Fernando Pacheco estava fazendo não com a cabeça, com o dedo, dizendo assim, absurdo, ele está falando um absurdo. Eu quero saber, por que você acha que o que ele acabou de dizer é absurdo, meu querido Pacheco? Bom, acabou a paz no linha de frente, porque o que o Diego Tavares falou está assim, mas completamente equivocado. Boa. Totalmente equivocado. Muito bom. Por quê? Porque com a câmera a letalidade cai. Não só a vida do cidadão é preservada, como a vida do próprio policial é preservada, Diego Tavares. Você falou de uma militância.
tem militância aqui não, ninguém está politizando a questão. 80% da população de São Paulo é a favor do uso de câmeras. Propaganda, questão Agora, de propaganda, vou te falar uma coisa. Eu estou de acordo com você no que diz respeito a, sim, devemos investir mais em segurança pública, melhores salários, não há a menor dúvida. Mas a câmera, ela não é uma perfumaria, não. A câmera garante vida, vida do policial e vida do cidadão. Além do mais, o governo, na minha opinião, está errado, porque essa própria política implementada, esse armazenamento de 30 dias é muito pouco tempo. Nós sabemos que as investigações, no mais das vezes, duram muito mais tempo do que isso. Então não é só 10 mil reais o custo, né? Tem o custo também do armazenamento. Só que o dinheiro vem do governo federal. O governo federal, você falou que o governo federal não tem que se intrometer em segurança pública. O governo federal não dá a diretriz da segurança pública. Mas o governo federal, isso que se cobra. Opa, espera um pouquinho que a Raquel Galinatti quer entrar na discussão. Raquel Galinatti. Espera só um segundo. Só para concluir. Tá errado. Isso que se cobra. O governo federal está abrindo uma linha de crédito para os estados que aderirem à sua política de câmera. E isso é, sim, o governo federal está dando sua contribuição. O governo federal é muito cobrado. Não se cobrava-se a criação do Ministério de Segurança Pública. O Ministério da Justiça chama-se Ministério da Justiça e Segurança Pública. O governo federal não dá diretriz. Essa é dos estados. Mas o governo federal tem que apoiar os estados. E é o que o governo federal está fazendo com esse plano de câmeras, que é algo que vai, sim, trazer um benefício muito grande à atividade da Polícia Militar, do policiamento ostensivo. Você falou, o policial chega na favela, é recebido a tiros, etc. e tal. Se houver um trabalho de inteligência realizado pela Polícia Civil antes de mandar o policial militar para o fronte, esse tipo de coisa não acontece. Tudo isso demanda dinheiro. Então, o que é que está faltando? Maior investimento em duas questões que são essenciais e pilares que a nossa sociedade exige: educação e segurança pública. A Raquel Galinatti está nervosa, hein? Pode falar. Não, aqueles que se aventuram, aqueles que querem se arvorar em falar em segurança pública sem nunca ter ido para o fronte no combate ao crime, prendendo um ladrão, eu acho que não tem a menor propriedade, a menor autoridade. Quando nós falamos o que é necessário para a polícia, somente aqueles que estão ali combatendo o crime. Nós que estamos combatendo o crime sabemos o que é melhor, o que é essencial. Se a gente estivesse falando no mundo de Nárnia, ou da Suécia, ou do Japão, ou algum outro país do primeiro mundo, em que as polícias são completamente equipadas, que as polícias são estruturadas, que as polícias têm todo o aparato legal, social, aí a gente coloca a câmera na orelha, na nuca, na testa, onde você quiser. Agora, hoje, a polícia tem uma carência total na sua atribuição, que é combater o crime e proteger a população. Hoje, a polícia, ela está de mãos atadas com algemas invisíveis, porque ela não consegue proteger a sociedade. Seja por decisões extremamente elásticas e alargadas em favor da bandidagem, em favor dos covardes bandidos, ou seja em relação à ausência de prerrogativas. Agora, dados concretos. Nós temos em torno de 100 mil homens, 100 mil policiais militares aqui no estado de São Paulo, somente no estado de São Paulo. Temos 10 mil câmeras nesses homens. Quais serão, então, as ocorrências que deverão, então, ter o critério de ser filmadas? É humanamente impossível 10 mil câmeras serem divididas em 100 mil homens. Essa troca de câmeras nesse processo licitatório é trocar essas 10 mil câmeras por 12 mil câmeras, que custará em torno de 4,5 milhões mês ao estado de São Paulo. Nada. E mesmo assim, só um minuto que eu estou concluindo, e mesmo assim, não teremos 10% dos policiais militares equipados com câmeras. Isso mais me parece uma falácia abobalhada de discursos ideológicos para justamente desprestigiar e enfraquecer o combate ao crime do que realmente efetivar o combate ao crime. Combater o crime é com realidade. Combater o crime é saber o que é essencial, o que é necessário. Claro que a gente precisa de uma polícia de inteligência. Claro que precisamos de investigação. Mas eu sinto informação
informar não só o doutor Pacheco, mas aos nossos telespectadores, por mais perfeita que sejam as investigações, por mais perfeita que sejam as operações, elas são sim factíveis a ações inesperadas da canalhada dos bandidos, porque eles não têm limite legal e nem escrúpulos. Então vamos trabalhar com a realidade quando a gente fala em segurança pública, vamos chamar ao debate quem realmente conhece. Ô, Ana Beatriz Rich, um momento, vou pedir a você um pouco de paciência, porque ela praticamente chamou para briga o Luiz Fernando Pacheco. Ele tem direito à réplica. Quero te ouvir. Olha, o que a delegada Raquel está dizendo aí é que quando ela fala que só quem vai para o fronte está legitimado, então quer dizer, só a polícia tem legitimidade para falar sobre segurança pública. O doutor Capê... Para palpitar em segurança pública. Palpitar. Palpiteiros, no quentinho do ar-condicionado, não. O meu palpite, ele é escorado em dados, em estatísticas, em números. Eu nunca fui, eu não escolhi ser policial, eu escolhi ser advogado. O doutor Capês foi durante muitos anos promotor de justiça no estado de São Paulo. Nós estamos inseridos no sistema de justiça tanto quanto você que é delegado. Então, eu não estou aqui falando... dando palpite nem eu tô sobre palpitando Corinthians e Palmeiras. Tenta advogar na maior técnica para liberar a canalhada dos bandidos. Eu não palpito na sua defesa eu não técnica. quero liberar a canalhada de bandidos. Canalhada e bandido na sua defesa técnica. Isso é uma ofensa até bandido, até canalha tem direito à proteção legal do Estado. Eu não palpito nessa liberação da canalhada. Agora, eu acho muito engraçado quem nunca combateu o crime querer palpitar qual é a melhor fórmula para combater o crime. É só isso. Eu não combato o crime, mas volto a dizer à senhora, eu estou inserido no sistema de justiça há 30 anos, no sistema de justiça criminal, assim como o doutor Capês também, e nós nunca fomos policiais. A segurança pública não é feita só de polícia. Sobre as suas palavras aí, defender a canalhada dos bandidos. Eu sou um cidadão mortal como qualquer um outro. Eu não defendo o crime. Eu já fui assaltado, eu já fui inclusive sequestrado. Então eu sei muito bem do que se trata. Agora, o que eu estou aqui defendendo, estou em busca, é de uma polícia que, com base em estudos, me parece mais eficiente, mais eficaz, menos letal, que não, por exemplo, quando uma criança foi atingida no rosto outro dia numa ação policial. Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer. Isso tem que ser evitado ao máximo. Claro. Pacheco, mas aí falar numa ação policial também não, né? Não, numa chacina que aconteceu lá no Guarujá. Esse tiro partiu de onde? Partiu da arma de um policial? Ao que tudo indica, sim. Ao que tudo indica, sim. Isso é uma coisa que eu acho engraçado. Sempre que ocorre uma ação policial contra o tráfico de drogas em algum lugar, é vitimado um inocente. Isso, infelizmente, acontece num cenário de guerra como nós vivemos hoje, diante do caos da segurança pública. Se houvesse mais planejamento, não aconteceria. O planejamento proposto é deixar o crime acontecer ali. Não, senhor. Não, a polícia precisa fazer ações, precisa fazer operações para prender os bandidos. Você falou do Guarujá, possivelmente você está falando da Operação Escudo ou da Operação Verão. Duas operações extremamente exitosas. E morreu um monte de inocente. A polícia teve uma letalidade de menos de 1% nessa operação. Se fosse um parente seu, 1% seria muito. Pacheco, esse argumento não serve para a gente balizar a política pública. Política pública não é com base no que acontece pessoalmente comigo, é com base nos números que emergem após a implementação. Pelo amor de Deus, isso é básico do básico da política pública, Pacheco. Infelizmente, isso acontece. Não sendo mortes dentro de uma operação policial, são mortes decorrentes do alastramento do crime organizado. Com inteligência se combate isso. E a inteligência que deveria ocorrer, Pacheco, a inteligência que deveria imperar seria para que fosse feita uma perícia onde ocorre esse tipo de morte para se constatar se o tiro partiu da arma do policial que está ali combatendo o crime ou da arma do traficante que não mede esforço e não poupa a vida de ninguém para defender o território onde eles faturam alto com a venda de drogas. Será que Vamos ouvir um pouco, vamos abaixar um pouco a temperatura. Daqui a pouco vão se pegar. Eu vi a Raquel Galinatti quase sacando a arma aqui. Você tá armada não, né? Pelo amor de Deus. O olhar. Pelo amor de Deus. Eu queria então ouvir a Ana Beatriz Rich, porque tá chegando uma notícia aí do Rio Grande do Sul. Eu quero te ouvir primeiro, Ana. Capês,
Eu não vou falar muito, porque a Raquel disse que só pode falar quem tem propriedade sobre o assunto, quem está lá no front. O máximo que eu faço é estar no front dos divórcios, então não é muito a minha área. Mas bem mais perigoso. É, bem mais perigoso, alguns podem achar. Mas a verdade, agora brincadeiras à parte, minha amiga vai me permitir falar a minha opinião, eu acho o seguinte... Embora seja completamente legítimo que existam outras áreas relacionadas à segurança pública que talvez precisem de mais investimento e que tenham maior urgência, e eu sou uma defensora de ouvir a própria classe, porque eles que estão lá no dia a dia, eu não vejo como as câmeras podem trazer algum prejuízo. Com relação ao aspecto financeiro, eu penso se com as imagens a gente não vai economizar durante a instrução processual, se a gente não vai economizar nas abordagens que foram ali, talvez feitas de forma inadequada, se a gente não vai conseguir evitar isso e indiretamente evitar um custo a mais para o Estado. Então tem várias perspectivas que a gente pode analisar essa situação. Eu defendo a utilização das câmeras, eu acho que isso é muito importante até para que a população tenha maior confiança no trabalho do policial, porque hoje até isso, infelizmente, é muito contestado. E sem prejuízo a, como muito bem disse minha amiga, melhores condições, melhores salários, trabalho e investimento em inteligência, porque isso sim vai fazer muita diferença. Ana, eu só gostaria de complementar com o doutor Pacheco. Em momento nenhum eu misturei a atividade nobre da advocacia, que é a sua, que respeito muito, com a bandidagem e a canalhada. Os bandidos, até eles têm direito a uma proteção legal do Estado através do defensor, que está no Estado democrático. Não foi essa opção minha, na minha atribuição dentro do sistema de justiça criminal. E sem os advogados, obviamente, não haveria justiça. Mas o que eu digo é, quando a gente fala em realidade, quando a gente fala em câmeras, um montante de 4,5 milhões mês, com salários deboche, com salários de fome, sendo que essas câmeras não estarão em todos os 100 mil homens, é algo irreal. É mais uma narrativa abobalhada do que algo fático no combate ao crime. É só isso. Bom, o esclarecimento foi importante. É claro que durante o debate as palavras saem, mas é óbvio que foi feito um esclarecimento. Quando um advogado atua, ele não defende apenas a pessoa do seu cliente. Ele defende o direito de todos nós somente sermos privados de nossa liberdade, de nossos bens ou de nossa honra, mediante estrita observância aos princípios constitucionais do Estado democrático de direito. Sem a presença do advogado, o Estado se transformaria num leviatã acusatório, no qual a tese da acusação não encontraria antítese da defesa, inviabilizando a síntese da justiça. Pacheco, vamos chamar agora... Fala isso porque agora ele é advogado.